Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Conforme o prometido, nesse final de semana eu ia lançar novo vídeo falando sobre a melhora da morte. Tem um livro da coleção de André Luiz e Chico Xavier, chamado Obreiros da Vida Eterna, que consta da coleção de André Luiz e Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. O que vem a ser, à luz do Espiritismo, a melhora da morte? André Luiz, ele diz nesse livro que não há uma hora certa para o desencarne, né? Nem o dia exato. O tempo certo ou o momento certo de voltar à pátria permanente, né? Que é o mundo espiritual. Esse livro nos traz 5 casos de desencarne. Um deles não houve o desligamento do corpo físico, né? É como se fosse uma moratória, que é o caso da Albina. Mas a gente vai falar aqui sobre o caso Dimas, que também consta desse livro. Hoje a gente vai falar sobre esse caso. Pois bem, a melhora da morte é aquela situação em que a pessoa que está, né, em estado terminal, ela melhora o seu estado, né, clínico, e tem casos de até o médico, né, suspender alguma medicação, porque o paciente melhora. E o que é isso à luz do Espiritismo? Bem, no caso Dimas, que consta do capítulo 14 desse livro que eu falei, houve um desgaste físico e emocional. Bem, a melhora da morte, ela acontece à luz do Espiritismo, por quê? Porque a família está muito arraigada, né? Apegada àquela pessoa que está partindo, né? Que está muito doente, que está em estado terminal, e aí fica em cima, né? Muitos se ligam por, por fluidos magnéticos muito pesados, né? De apego à pessoa. Geralmente os familiares, né? Esposa, filhos, enfim. Então, essas pessoas, elas criam um campo magnético desfavorável àquele que está desencarnando, prendendo em fios muito arraigados, fios magnéticos muito arraigados, aquele espírito que precisa desencarnar, mas não desencarna por conta disso, né? Por causa desses fluidos magnéticos que vão se emaranhando, impedindo a pessoa de desencarnar. E o que a espiritualidade maior faz? A equipe espiritual que está com aquele espírito que precisa partir. Ele aplica passes magnéticos e recursos para que a família se desprenda daquele espírito, né, que precisa ir embora, né, que chegou o momento dele de desencarne. Então a equipe espiritual pega e se une em passes magnéticos para que a pessoa que está doente melhore, né, através desses passes. Tem uma melhora, justamente para que a família se tranquilize com a situação e muitas vezes deixa aquele leito, né, onde a pessoa está e relaxe, né, e se acalme diante dessa situação tão difícil, né? Então, a melhora da morte à luz do Espiritismo é isso. No caso de Dimas, o que aconteceu? Foi um desgaste físico e emocional muito grande que ele passou. O Dimas, ele era um trabalhador do caminho, né, do Espiritismo. Ele era médium e trabalhava muito mesmo no centro em que ele se dispunha à caridade.
Só que eu já havia falado em outras lives que não basta só a pessoa ser médium, né? Ela tem que estudar, tem que se vigiar, tem que se melhorar. Por isso que no Evangelho fala, espíritas instruí-vos. Tem que ter uma preparação para a pessoa trabalhar com essas questões da mediunidade, né? A maioria dos centros espíritas no Brasil trabalham com os estudos, né? Tem os estudos sistematizados da doutrina, tem o estudo do evangelho, enfim, justamente para que o médium trabalhe, né? Para que o médium conheça, tenha conhecimento da doutrina e muitas vezes o médium ele chega despreparado emocionalmente para trabalhar nessa parte mediúnica, né? Nessa doação mediúnica, né? Junto a espíritos em desalinho, né? Espíritos que não trabalham com a bondade, vamos dizer assim, né? Então o médium tem que sim estudar, tem que vigiar, tem que ter disciplina, né? E tem que ter conhecimento do que está fazendo. Então, no caso do livro, no caso especificamente de Dimas, o que aconteceu com ele? No livro fala assim: houve um acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano, no caso do trabalho de Dimas, né? Ele se doou muito, né? E vigílias compulsórias, né? Ele não descansava, ele não se alimentava direito, o que deu um problema de estresse emocional muito grande nele, né? Com irregularidade, com falta de controle. O médium ele tem que ter muito controle do seu corpo, da sua atitude, da sua conduta, né? Tem que vigiar sempre. E por conta disso foi acumulando vários problemas físicos, inclusive estomacal, problema de estresse emocional muito forte em Dimas, perseguições gratuitas de que foi objeto por conta dos nossos irmãozinhos, né, os irmãozinhos inferiores, né, que se aproveitavam da situação para obsediá-lo. E aqui fala também que ele gastou fosfato excessivamente e choques reiterados com a dor alheia, ou seja, ele não estava preparado emocionalmente para receber a dor alheia dos desencarnados e dos encarnados, ele como médium, que sempre repercutiu amargamente no seu coração. Alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Então, bagunçou o sistema todo dele, né? O corpo físico dele. E por conta disso, ele veio a desencarnar. E aqui diz no livro o seguinte: Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, ele mesmo se cobrava, tinha uma autocobrança muito forte ali. Subalimentado, ou seja, comia mal dormido, ou seja, não dormia, né, por causa da vigília no centro, né, no trabalho que ele ministrava, no trabalho mediúnico. Teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Então, tudo isso aconteceu com Dimas porque ele não teve o preparo psicológico e físico para receber essa carga, né, de trabalho.
Então tem que ter controle, sim. Não basta só a caridade, simplesmente, né? O médium, o trabalhador na seara, né, de Jesus, na seara de Cristo, tem que ser controlado, tem que ser vigiado, tem que ser estudado. O que